Olá pessoal, para a gente finalizar então a questão relativa à obrigação tributária, falta a gente analisar o chamado aspecto pessoal da hipótese de incidência, né? Nós já vimos que a obrigação tributária ela está regulada do artigo 113 ao artigo 138 do CTN, né? Já sugeri a leitura, e agora nós vamos começar a estudar os dispositivos a partir do artigo 119 do CTN. Né? O direito tributário é o direito obrigacional. Né? Então, nós estamos estudando uma obrigação, né? Que é a chamada obrigação tributária, que é o vínculo jurídico existente entre Estado arrecadador e contribuinte devedor de tributo. Né? Quem são os sujeitos, né, dessa relação? Nós temos o chamado sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo, via de regra, é uma pessoa jurídica de direito público, né? É a entidade tributante, quem tem a competência tributária. E é isso que está no artigo 119 do CTN, que diz que o sujeito ativo da obrigação tributária de direito público, sujeito ativo da obrigação, é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Este dispositivo, ele tem um certo equívoco porque ele confunde a competência com a capacidade tributária ativa. Né? Na realidade, o sujeito ativo não necessariamente é quem tem a competência, porque existe a possibilidade da delegação da competência de fiscalizar e cobrar tributo, né? De delegação da capacidade tributária ativa, ou delegação da sujeição ativa, conforme redação do artigo 6º do CTN. Né? Então, esse é o fenômeno, inclusive, que já foi estudado por nós, da parafiscalidade. Né? Ou seja, quando a pessoa jurídica de direito público delega a um terceiro a fiscalização e cobrança desse tributo. Então, o artigo 119 tem esse equívoco técnico, né? Porque não necessariamente o sujeito ativo é aquele que tem a competência tributária. Ok? Mas o mais importante aqui é a gente tentar compreender a chamada sujeição passiva, né, da relação jurídico-obrigacional tributária, que está disposta a partir do artigo 121. O artigo 121, ele apresenta uma didática distinção. Né? Ele fala que sujeito ativo da obrigação principal é a pessoa obrigada a pagar o tributo o que não necessariamente se confunde com o contribuinte. Né? E o sujeito passivo, de acordo com o parágrafo único, pode ser tanto o contribuinte, né? E aí ele dispõe que contribuinte é a pessoa que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, ou o responsável, né, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. A ideia de responsabilidade tributária, ela precisa ser compreendida da seguinte forma: tanto o contribuinte quanto o responsável, né, quanto quem pratica o fato gerador, quanto um terceiro, que a lei impõe a ele o dever de recolher o tributo, ambos têm responsabilidade tributária. Então, a gente fala em responsabilidade tributária em sentido amplo, né, para ambos, né? E aí o contribuinte tem responsabilidade tributária em sentido amplo, mas o terceiro tem a chamada responsabilidade tributária stricto sensu. Né? E esta responsabilidade tributária, ela se subdivide ainda em duas espécies: a chamada responsabilidade tributária por substituição e a chamada responsabilidade por transferência. Eu vou disponibilizar para vocês slides que vão sistematizar melhor todas as aulas relativas à obrigação tributária, ok? Então, nesta
principalmente aqui na questão relativa à responsabilidade tributária, eu sugiro que vocês assistam a aula com o CTN aberto, né, para ir acompanhando os dispositivos que estão sendo apresentados, e também deem uma passada de olhos nos slides que estarão disponibilizados no Canvas, ok? Antes da gente analisar especificamente as espécies de responsabilidade tributária, é bom que a gente chame a atenção para duas questões importantes, né? A sujeitação passiva, né, para poder compor um dos polos da relação jurídico-obrigacional tributária, é chamada de capacidade tributária passiva. E o artigo 126 estabelece que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, né? E depende, inclusive, até mesmo de personalidade jurídica, né? Então, o meu filho Pablo, de 4 anos de idade, e o meu filho Júnior, de 12 anos de idade, eles podem ser contribuintes de tributo, não só podem, como são, né? Porque quando eventualmente praticam fatos geradores, né? Então, e isso, né, eles são menores, eles não têm capacidade civil, mas têm capacidade tributária passiva, né? E entes, até mesmo entes sem personalidade jurídica também são contribuintes, né? É o caso de um condomínio edilício, é o caso da massa falida, né? É o caso, inclusive, não é incomum na legislação tributária considerar o estabelecimento empresarial como contribuinte e não a pessoa jurídica, né? Há essa questão, inclusive a atribuição de CNPJs distintos para matrizes e filiais e a distinção entre estabelecimentos, mesmo que não tenham CNPJs distintos. Então, essa é a primeira palavra sobre capacidade tributária passiva. Além disso, é importante a gente chamar a atenção que a responsabilidade tributária, ela pode ser subsidiária, mas ela pode ser solidária. E aí as hipóteses de solidariedade tributária são regidas pelo artigo 124 e 125, né? Quando há solidariedade, quando haja interesse comum de pessoas em situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Ou 2, quando haja expressa previsão legal. No caso do inciso 1, por exemplo, eu tenho um imóvel, sou casado em regime de comunhão de bens, né? Eu devo IPTU sobre este imóvel, minha esposa tem responsabilidade solidária porque ela tem interesse comum. Apesar do nome dela não constar do registro do imóvel, ela também é proprietária e o simples fato do meu nome constar lá no índice cadastral do município não afasta a responsabilidade tributária dela, né? Da mesma forma, responsabilidade decorrente de lei, né? Que daqui a pouco nós vamos ver dos pais sobre tributos devidos pelos filhos, né? Tutores por tributos devidos pelos tutelados, enfim, né? Uma outra questão importante sobre solidariedade é o seguinte: o pagamento efetuado por um devedor solidário aproveita os demais, né? Qualquer ato que caracterize interrupção de prescrição contra um prejudica ou favorece também os demais, né? Então, é importante que a gente entenda, compreenda bem o fenômeno da solidariedade tributária, ok? Bom, então vamos falar um pouco sobre as espécies de responsabilidade tributária, iniciando pela responsabilidade por substituição, também chamada de substituição tributária, é um instituto complexo, né? A substituição tributária, então veja bem, vamos sistematizar. Sujeitos da relação jurídico-obrigacional tributária, sujeito ativo, sujeito passivo. O sujeito passivo pode ser contribuinte ou responsável.
A responsabilidade, os responsáveis, serão responsáveis em caso de responsabilidade por substituição e em caso de responsabilidade por transferência. Então, estamos estudando o caso de responsabilidade tributária por substituição. E a responsabilidade tributária por substituição ainda tem 3 subespécies, que é a chamada responsabilidade tributária concomitante, responsabilidade tributária para frente ou progressiva e a responsabilidade tributária para trás ou regressiva, também chamada de diferimento tributário. Ok? Então vamos começar pela primeira, responsabilidade tributária concomitante. Aliás, antes disso, deixa eu só fazer uma observação. Existe tanto a responsabilidade por transferência quanto a responsabilidade por substituição, elas decorrem de lei e a lei imputa a responsabilidade a um terceiro que não praticou o fato gerador. Ele não é o contribuinte, ele é meramente responsável, mas ele tem o dever de pagar o tributo. Qual que é a grande diferença da responsabilidade por substituição para a responsabilidade por transferência? A diferença está na seguinte questão. Na responsabilidade por substituição, a lei, antes de ocorrer o fato gerador, já aponta o terceiro como responsável pelo recolhimento. Agora, na responsabilidade por transferência, eu tenho 2 fatos geradores. Eu tenho o fato gerador do tributo praticado pelo contribuinte e eu tenho um segundo fato gerador que dá origem à responsabilidade tributária, transferindo essa responsabilidade tributária para o terceiro. Então, esta é a grande distinção entre ambas, ok? Então, agora a gente pode voltar a falar sobre a substituição tributária. Na substituição tributária concomitante, o que acontece? A lei, no mesmo momento em que ocorre o fato gerador, ela já transfere automaticamente a responsabilidade para o terceiro. O exemplo é a incidência do imposto de renda sobre pessoa física que tem a retenção do tributo na fonte pagadora. É o que acontece comigo como professor, né? Sou empregado da Sociedade Mineira de Cultura. A Sociedade Mineira, então, quando eu vou receber o meu salário, eu estou praticando o fato gerador do imposto de renda. A Sociedade Mineira de Cultura, neste mesmo momento em que ela vai fazer o pagamento do meu salário, né, que caracteriza o fato gerador do meu imposto de renda, ela faz o cálculo, retém o valor, desconta da minha remuneração e já faz o recolhimento para a Receita Federal. Então, este é o primeiro exemplo, que é a chamada responsabilidade tributária concomitante. Ok? O segundo exemplo de responsabilidade tributária é a chamada responsabilidade tributária por substituição progressiva ou para frente, né? O que acontece aqui? Acontece o seguinte, aqui nós temos uma situação que está prevista no parágrafo 7º da Constituição, né? O que diz a Constituição no artigo 150, parágrafo 7º? Eu estou até abrindo aqui o dispositivo para a gente poder verificar a leitura desse dispositivo. O dispositivo diz o seguinte, veja bem. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Pois bem, aqui, né, o fato gerador vai acontecer lá na frente, mas a lei antecipa o recolhimento para facilitação da fiscalização e do recolhimento. Na realidade, a substituição tributária tem como fundamento o princípio da praticabilidade, ou seja, facilitar a fiscalização e a arrecadação. Eu vou dar um exemplo.
em Minas Gerais tem milhares de postos de combustíveis, né? Todos eles, quando vendem o combustível, praticam o fato gerador juntamente com o consumidor do ICMS, né? Circulação de mercadoria, que é a circulação do combustível, que é mercadoria, gasolina, álcool, enfim, óleo diesel. Bom, são milhares de postos de gasolina e milhões de consumidores, né? Agora, quantas distribuidoras de combustíveis nós temos no estado, né? Talvez uma dezena, pouco mais de uma dezena, né? Shell, Petrobras, Texaco, Esso, Ali, enfim, né? Algumas. Então, o que é mais fácil para a Fazenda Estadual fiscalizar? Cada um dos abastecimentos que ocorrem no estado ou a saída dos combustíveis na origem ali no distribuidor? A saída, né? Portanto, né? Por que é chamado de substituição para frente? Há o recolhimento do tributo de um fato gerador que vai acontecer lá na frente, né? Então, aqui nós temos algumas questões problemáticas, né? Porque há a presunção da ocorrência do fato e há a presunção da ocorrência da base de cálculo, inclusive, né? Gerando muita discussão a respeito do assunto, né? Além disso, há um certo entendimento de que este tipo de sistemática ele é contrário ao princípio da não cumulatividade, né? Ou seja, porque ela transforma um tributo que seria plurifásico, né? Onde haveria a incidência em várias fases da cadeia econômica e ali nós teríamos um sistema de crédito e débito, né? Então ele torna o tributo monofásico e, além disso, ele fere o princípio da livre concorrência, porque se eu recolho antecipadamente o tributo, eu vou prejudicar o comerciante mais eficiente, que consegue reduzir o custo dele, praticar um preço mais barato, né? Só que ele paga o mesmo tributo que um comerciante ineficiente, né? Porque os tributos são recolhidos antecipadamente. Ok? Esse é o chamado, essa é o exemplo da substituição tributária para frente. Mas também temos a substituição tributária para trás, né? Ou seja, o fato já ocorreu, mas no momento futuro é que haverá o recolhimento, né? Por isso que é chamado de diferimento tributário. Um exemplo, incidência do ICMS sobre o leite, né? O leite ele é produzido nas fazendas, normalmente as fazendas produtoras de leite encaminham o seu leite para poucos lugares, né? Ou para uma indústria de laticínio, ou para uma cooperativa. Então, é muito mais fácil eu fiscalizar só a cooperativa ou só o laticínio do que os milhares de produtores de leite. Por isso que há também, para facilitação da fiscalização, há esta questão relativa a substituição tributária regressiva, ok? Estas são as hipóteses de substituição tributária. Não há previsão expressa no CTN, né, além do artigo 128, que é uma disposição geral, e esse dispositivo da substituição progressiva que está na Constituição. Agora, a responsabilidade por transferência, esta sim está minuciosamente regulada pelo CTN a partir do 129, artigo 129. Né? E a substituição tributária por transferência, ela também se subdivide em 3 subespécies, né? A chamada responsabilidade por sucessão, a chamada responsabilidade de terceiro e a responsabilidade por infração. No caso da sucessão, ela pode se dar tanto por pessoas naturais quanto por pessoas jurídicas, por ato inter vivos ou por ato causa mortis. Por exemplo, o artigo 129, 130 e 131 tratam de sucessão de adquirentes de bens imóveis, né? Ou seja,
Eu tenho um tributo que incidiu sobre um determinado imóvel. Se esse imóvel é transferido a um terceiro, o terceiro adquirente, ele assume a responsabilidade tributária. Observe bem, no caso da substituição, a lei, antes da ocorrência do fato gerador, já imputa ao terceiro a responsabilidade. Aqui não. Aqui nós temos o surgimento, o fato gerador da obrigação e o fato gerador da responsabilidade. No caso de alienação de imóveis, é o quê? O ato de alienação, né, que transfere a responsabilidade para o terceiro. Né? A morte, né, transferindo bens para o espólio, enfim. Né? Agora, no caso de pessoas jurídicas, nós também temos duas hipóteses de substituição tributária de pessoa jurídica. A chamada sucessão empresarial e a chamada sucessão comercial. A sucessão empresarial se dá quando há a incorporação, fusão, cisão de empresas, né? A pessoa incorporada, fundida ou cindida, né? A nova pessoa jurídica assume a responsabilidade tributária dos tributos devidos por aquelas empresas incorporadas, fusionadas ou cindidas, né? Esta é a chamada sucessão empresarial. E nós temos a chamada sucessão comercial, que é em caso de alienação de estabelecimento, fundo de comércio, né? E aí nós teremos algumas questões específicas que estão nos incisos do artigo 133, né? Porque quem adquire fundo de comércio ou estabelecimento assume a responsabilidade integral se o alienante cessar a exploração do comércio ou da indústria, ou subsidiariamente, se o alienante prosseguir com a atividade empresarial dentro de 6 meses. Né? Estas regras de sucessão comercial têm dispositivos específicos inseridos no parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 133, porque em decorrência da alteração da lei de falência, né? E aí, em caso de processo falimentar, esses dispositivos eles têm aplicabilidades distintas. Não vou entrar nesses pormenores aqui, basta ler os dispositivos que vocês compreenderão bem e eu fico à disposição para eventuais dúvidas posteriormente. Né? Além da responsabilidade por sucessão, né, transferência por sucessão, nós temos transferência em caso de responsabilidade de terceiros, né, que são situações do artigo 134 e 135 do CTN. Né? Pais pelos tributos devidos pelos filhos, né? Tutores pelos tributos devidos pelos tutelados, inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Né? Enfim, aqui nós temos uma situação onde terceiros que têm o dever de tutela de interesse de terceiros, né, em virtude de uma omissão, acaba atraindo para si a responsabilidade tributária. Ok? E por fim a gente tem a responsabilidade por atos infracionais, né? Situação onde uma determinada pessoa, né, um preposto, um empregado, um gerente, ele realiza algum ato, né, em decorrência do seu dever de ofício, mas contrário ao interesse da pessoa jurídica que ele representa, e a lei acaba atribuindo a ele a responsabilidade tributária. Né? Esta responsabilidade tributária ela está no artigo 136 e 137. E para a gente finalizar o capítulo relativo à obrigação tributária, nós temos o Instituto da Denúncia Espontânea no artigo 138, né? Que estabelece que a responsabilidade e as penalidades decorrentes de atos infracionais serão afastados se o contribuinte ou responsável se antecipar a uma eventual fiscalização por parte do poder público. Né? Ou seja, a denúncia espontânea afasta as penalidades decorrentes do descumprimento da legislação tributária. Ok?
Espero que tenham compreendido bem o aspecto subjetivo da hipótese de incidência. Estou à disposição para tirar dúvidas. Fiquem com Deus e até a próxima.